Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do programa Conexão Jurídica. E hoje iremos falar sobre um tema de grande relevância ao nosso município e também aos contribuintes: execução fiscal e refis, com dois convidados muito especiais. Rodrigo Toqueto, secretário municipal da Fazenda, e também o advogado Luiz Fernando da Rosa. Muito bem-vindos e muito obrigada pela presença. Bom dia, Catherine. Bom dia, Rodrigo. Uma satisfação estar aqui no Conexão Jurídica e especialmente para falar sobre um tema tão relevante como o direito tributário, e especificamente sobre o refis. E de antemão já parabenizar a OAB e a Conexão Jurídica pela iniciativa de promover esse debate, levar à sociedade, levar à comunidade, informação sobre as possibilidades, sobre o direito tributário, sobre o que estamos tratando aqui. Boa tarde, Catherine. Boa tarde, Fernando. Tudo bem? Quero agradecer imensamente o convite, tá? É um prazer enorme poder estar aqui hoje, a gente trocar uma ideia também com o Fernando, o advogado tributário, e acho que todo o conhecimento que a gente vai pegando e adquirindo no decorrer dos anos, a forma como vai ser passado, eu acho que vai ser de grande importância para a nossa população e para as pessoas. Isso aí, com certeza. E para começar, então, doutor Luiz Fernando, gostaria de contextualizar para quem está nos ouvindo, para os contribuintes e quem não tem esse conhecimento, o que é o direito tributário? Bueno, direito tributário, sintetizadamente, é um conjunto de normas, de regras que regula a relação fisco-contribuinte. Regulamenta a relação tributária, de onde nasce a obrigação tributária, o que se pode cobrar, o que se pode, quais os limites que o fisco tem, o fisco, município, estado, União, e quais as diretrizes para a defesa. Então, o conjunto de normatizações que regula toda essa relação fiscal. Muito se diz que é o manual de convivência entre fisco e contribuinte. É aquela situação. O fisco, o que pode cobrar, de que forma pode cobrar, de forma justa e o que seja justo, enfim, e para o contribuinte cumprir as suas obrigações fiscais perante o município, estado e União, né, perante o fisco. Ótimo, então. E, Rodrigo, como é que está a arrecadação hoje em dia no município, essa arrecadação tributária? Hoje a questão tributária do município, a gente trabalha, Catherine, sempre dentro de uma base orçamentária, né? A gente estrutura sempre o orçamento ali no mês de agosto e setembro, até já estamos trabalhando para o ano que vem, e a gente calcula toda a parte tributária para o decorrer do ano e para as execuções, tanto ela em obras, saúde, educação, sempre respeitando os mínimos constitucionais. Quando a gente fala em parte tributária, né? A gente imagina muitas vezes somente o imposto, né? Mas, por além disso, existe também as taxas, as contribuições de melhoria e outras questões, né? Nós temos hoje a questão tributária no município, dois principais impostos hoje que eles mandam quase 50% da nossa receita. Tanto o ICM como o FPM são uma receita a nível estadual e uma receita de nível federal. O FPM que tem uma vinculação diretamente vinculada ao IPI, ao imposto de renda, e o ICMS principalmente a venda da mercadoria, que é um imposto estadual. Dentro dos nossos impostos municipais, o IPTU e o ISS e o ITBI, eles giram em torno aí de 13% da nossa receita corrente líquida, arrecadando aí mais ou menos agora até o mês de ali no final de agosto, em torno aí dos seus 13, 14 milhões. Então ele tem uma representatividade um pouco menor do que os demais tributos. Hoje nossa administração tributária ela está, vamos dizer assim, com a falta de recursos do governo federal, principalmente nas questões das emendas, a gente trabalhando num momento um pouco mais de segurar, né? Porém, as expectativas das nossas receitas, hoje elas estão se comportando bem de acordo com o orçado no ano passado. Então, a gente vem num momento assim, tributário, onde nós estamos arrecadando conforme o previsto, porém, vamos dizer assim, não podemos fazer muito a mais do que realmente estava previsto, né? Uhum. Diferente de outros anos,
Na metade do ano, normalmente a gente conseguia alocar mais recursos dentro do orçamento, seja ele por um excesso de arrecadação ou alguma diferença, algum apoio que vinha de forma, né, do governo federal ou estadual. Esse ano não está acontecendo ainda, né? Pode vir ainda até o final do ano algumas emendas, alguns outros recursos extras, porém, nesse momento a gente está trabalhando aí principalmente com o nosso fluxo de caixa para que a gente possa manter os serviços em andamento dentro do município. E quais os principais desafios, Rodrigo, que você vê que o município tem enfrentado nessa questão da arrecadação? Na arrecadação, como nós estamos também agora começando a passar por uma reforma tributária, a gente está trabalhando bem forte na base do ISS e do ICMS, que são os dois principais tributos depois que eles vão vincular ao IBS, né, que é o Imposto de Bens e Serviços. Então, ele é onde ele vai mais ou menos fazer a nossa média para essa transição até 2032, vai ser a média de 2024 a 2026. Então a gente está trabalhando mais forte dentro desses dois impostos, né, para que a gente possa ter uma arrecadação e um valor adicionado fiscal dentro do ICMS maior, podendo ter uma participação maior também dentro do ICMS, para que futuramente a gente possa trabalhar com uma tranquilidade maior, principalmente nesse momento de transição. Dentro das nossas receitas ainda, o próprio ITBI e o IPTU, a gente tem um dilema muito grande, principalmente no próprio IPTU, né? Nós Sim. temos uma inadimplência ali, Catherine, que ela nunca baixa, né? A gente, quando assumiu em 2017, nós tínhamos uma inadimplência próxima a 25%, né, dos carnês emitidos. A gente até conseguiu uma redução, mas dificilmente baixa de 19% essa inadimplência. Então, a gente vem trabalhando com algumas medidas dentro da Secretaria da Fazenda para tentar reduzir ao máximo. Esse ano, nossa inadimplência ainda bate os 22%, até porque eu não estou com uma cobrança hoje efetiva pela redução de pessoas dentro da Secretaria. Porém, a gente vem trabalhando sempre dentro das receitas próprias, tentando buscar da melhor forma possível. Certo. E, doutor Luiz Fernando, a gente sabe que o município oferece como benefício também para o contribuinte e também para o próprio município, né, para o ente municipal, o programa de recuperação, o Refis. O que é o Refis e como que o contribuinte pode entender ele da melhor forma jurídica possível para pagar e essa inadimplência ficar um pouquinho melhor? O Refis é, como o próprio nome fala, ele é um programa de recuperação fiscal que visa a recuperação daquele crédito inadimplido, aqueles débitos, inscritos em dívida ativa que se acumulam ao longo do tempo, o fisco possibilita, o município, no caso aqui, possibilita essa regularização. Ah, e de que forma isso pode ser tratado? É uma regularização de pendência. No viés do contribuinte, tem um problema jurídico, tributário a ser resolvido, que pode ser uma execução fiscal, pode ser simplesmente a certidão a inscrição em dívida ativa sem a execução fiscal, mas isso acarreta inúmeros problemas na vida do contribuinte. E no viés do fisco, é como o próprio Rodrigo comentou há pouco na questão arrecadação. Então, vejo que o município, assim como todos os municípios, os estados, eles têm um entrave muito grande na inadimplência e a arrecadação, que é o meio pelo qual o estado, né, e municípios têm a sua receita, né, para fornecer à população os serviços necessários. Essa arrecadação, ela muitas vezes ela sofre uma queda muito grande pela inadimplência. E nós estamos falando, por vezes, de inadimplência de crédito, de débitos tributários grandes, 1.000, milhões, enfim, créditos que podem ser considerados como grandes, mas em sua grande maioria, e isso o Rodrigo vai poder nos esclarecer, quem sabe até em números, em sua grande maioria são créditos pequenos. Tratando de município, falávamos antes até que existem créditos de R$ 100 e menos de R$ 100. Então, isso são pendências que muitas vezes nem o próprio contribuinte tem ciência de que existam. E acarretam uma inscrição em dívida ativa, para pessoa física acaba não tendo tanto problema além da negativação. Uhum. Porém, para uma pessoa jurídica, a não emissão de uma certidão negativa de débito
acarreta incontáveis problemas e Com isso certeza. pode comprometer, inclusive, a operação. E o Refis, ele vem justamente para facilitar essa solução do problema, facilitar a solução do problema para o fisco, para a arrecadação e para o contribuinte de resolver realmente aquele problema que vai gerar um agravante de uma penhora, um agravante de uma negativação, com a possibilidade de isenção ou redução de multas e juros, tornando atrativo para o contribuinte resolver o seu problema. Muitas vezes, daqui a pouco, o problema ele é grande, ao passar do tempo ele se tornou ainda maior pelo acúmulo dos juros e das multas, e com o Refis isso passa a ser abrandado. Então, com uma isenção, como se prevê no Refis desse ano, a possibilidade de resolução desses problemas ela é muito, muito grande e muito vantajosa para o contribuinte. Uhum. Até, Catherine, se me permite um gancho, já Sim. aproveitando ali a fala do Dr. Fernando. Doutor Fernando, né? Que a gente se conhece há tanto tempo, né? Eu falava doutor Fernando. Desde o futebol. Desde o futebol, né? Não que nós jogássemos, mas Não que tentava um jogasse. pouco. Essa questão que nele comenta dos juros e da multa, principalmente, hoje o juro e a multa ele equivale a 50% da dívida. Então, Sim. metade dela é juro e multa. Hoje eu Uhum. tenho uma dívida ativa no município de quase 40 milhões. Então, coloca aí que 20 milhões é apenas juro e multa. Então, o Refis ele vem com essa ideia de que as pessoas possam realmente quitar. Uhum. Quanto à quantidade de pessoas, comentávamos anteriormente, hoje existem em torno de 800 contribuintes que possuem dívidas abaixo de R$ 100. Então, esses 800 contribuintes, muitas vezes o que que é? Ah, foi lá, pagou o IPTU com atraso, alguma coisa, esqueceu de pagar Sim. o juro e a multa que ele tem, seja de um dia, seja de 5 dias, 10 dias. Então, essa dívida, ela baixa o principal, porém, ela continua ali como juro e multa e continua rendendo os juros em cima daquilo ali. Então, essa dívida ela vai se esticando. Um dado muito interessante que eu levantei nos últimos anos é que basicamente o número de devedores se mantém. Né? Uhum. É um número de devedores que não aumenta muito e não diminui muito. Ele gira em torno de 3.700 pessoas, entre pessoas físicas e jurídicas, né? Então ele Sim. gira aí mais ou menos em torno de 3.700, está sempre oscilando, vai para 13.400, vai para 13.900, mas ele está sempre oscilando basicamente na mesma quantidade. E hoje em dia, se um contribuinte está ouvindo isso, está em dívida ativa e quer aderir ao Refis, quais que são os impostos que entram no Refis e os benefícios de aderir a esse programa? Tem ali ele abrange todas as dívidas de caráter tributário e não tributário. O que que é isso? Desde dívida de IPTU, ISS, QN, como dívidas também não tributárias, que muitas vezes é uma patrulha agrícola, é uma hora-máquina, né? São outras receitas, né? Que elas também fazem parte do rol tributário e não tributário do município. Então, qualquer uma dessas dívidas, seja ela em cobrança judicial, extrajudicial ou cobrança administrativa, ela pode ser parcelada e pode ser paga dali conforme foi instituído dentro do Refis. O Refis a gente vem fazendo uma modalidade diferente do que era o histórico em Lagoa Vermelha. Lagoa Vermelha ela vinha com uma isenção total de juros e multa somente para pagamento à vista. Porém, o que que a gente começou a avaliar? Esses débitos, às vezes menores do que, vamos dizer assim, 2, 3 mil reais, às vezes de pessoas que não tinham condições de realizar esse acerto, eles teriam que pagar com isenção de juros e multa somente à vista. Então a gente abriu a possibilidade dos parcelamentos, né? Com a isenção total de juros e multa. O único porém é que a pessoa tem que dar na primeira parcela a entrada de 10%. Então a gente estruturou mais ou menos uma tabela ali, tentando buscar ao máximo beneficiar a população e também que a gente possa ter um recebimento dessa dívida no curto e médio prazo. Dessa forma, a gente estipulou ali que até R$ 3.500 de dívida a pessoa pode parcelar em até 12 vezes, de 3.500 a R$ 8.000 até 24 vezes, de 8.000 a 13.000, 36 vezes, e de 13.000 a 20.000 em 48 e acima de R$ 20.000 em 60 vezes.
Esses acima de R$ 20.000 ali tem bastante, normalmente mais pessoa jurídica nesses valores mais altos. O Uhum. que a gente sempre tenta conversar, né? Que as empresas até venham a muitas vezes realizar esses acordos, que como disse o doutor Fernando, tem situações ali que acaba trancando a empresa para muita coisa. Sim. Então é a oportunidade de você poder chegar ali e quitar uma dívida. Você imaginando na seguinte lógica, que a empresa, vamos pegar a mesma proporção, que a empresa hoje tem uma dívida aí de R$ 500.000, para mais ou menos 250 só juro e multa. Uhum. Então, se ela tem realmente um faturamento e uma possibilidade, a chance dela pagar uma entrada, vamos lá, de 25 mil e parcelar o restante em 60 vezes é a forma de ficar em dia com o fisco municipal. Então, a gente estrutura essa lei aqui com o objetivo de realmente fazer o máximo de acordos possíveis. Sim, e para beneficiar, né, tanto o contribuinte pessoa física quanto pessoa jurídica. E Exatamente. nesse aspecto da pessoa física, como o doutor Fernando falou, não tem muito impacto. Claro que tem, né? Tem a negativação, provavelmente protesto e uma execução fiscal no futuro, né? Dependendo. Mas para pessoa jurídica tem essas consequências negativas, né, doutor Luiz Fernando? Quando que é a melhor hora para aderir ao refis, tanto para o contribuinte pessoa física quanto pessoa jurídica que está nos ouvindo nesse momento? A melhor hora de aderir ao refis depende muito de um planejamento tributário. A gente fala muito em planejamento tributário para tudo, mas aqui estamos tratando de um refis com um prazo específico, que é 19 de maio a 31 de outubro de 2025. Nesse período, para fazer para aderir ao programa. De que forma isso pode ser elaborado pelo contribuinte? Analisando o momento em que está a cobrança. Se a cobrança está em dívida ativa, judicial ou não, se existe uma execução fiscal ou não, se existe penhora ou não, se existe um bloqueio de valores ou não e que impacto já gerou na negativação, porque muitas vezes, para a pessoa jurídica que precisa da certidão negativa de débito para operar, o melhor tempo para fazer o refis é imediatamente. Então, isso seria automático. Abrir o refis já seria o momento ideal. Se não houver isso, pode haver daqui a pouco um planejamento para um fluxo de caixa, para gerir o fluxo de caixa pensando na parcela de entrada, nos 10%, organizar nesse sentido. Mas um impacto que tem que ser pensado pela população, e isso muitas vezes passa batido pela pessoa física, porque a pessoa jurídica já tem uma estruturação um pouco maior, seja jurídica ou contábil, e já tem impactos mais imediatos, mas para a pessoa física isso acaba passando. E daqui a Uhum. pouco o processo de execução fiscal já está numa fase avançada e existe uma penhora. Se houver um parcelamento, aquela garantia que existe no processo, ela vai permanecer bloqueada, vai existir essa garantia até que seja quitado. E isso não se limita a uma penhora de imóvel, por exemplo, uma penhora de bens. Pode ser uma penhora sobre valores, que muitas vezes, afastando a empenhorabilidade sobre salários, enfim, e sobre valores em poupança, mas aqueles valores que você não tem como arguir uma impenhorabilidade, esse valor ele permanecerá bloqueado até a conclusão do pagamento. E o que o Rodrigo falou é exatamente isso, é muito mérito da gestão na elaboração do refis, de proporcionar a isenção total de multas e juros, inclusive no parcelamento, porque essa medida ela impacta diretamente no contribuinte de baixa renda, Uhum. que é o impacto maior, aquele que não tem a possibilidade daqui a pouco de quitar em parcela única e precisa. Esse contribuinte necessita de um prazo mais prolongado para poder honrar com as suas obrigações fiscais. E isso só pode ser feito, muitas vezes, com um parcelamento justo, ah, equiparando aquele refis, aquela proposta de acordo à vista, equiparando para a pessoa de baixa renda, que não tem condição de pagar à vista, também propondo a ele a mesma possibilidade do pagamento à vista. Então, a título de melhor tempo,
melhor tempo é aquele que no planejamento, na adequação orçamentária da pessoa física ou jurídica, caiba a parcela ou o pagamento à vista, ou aí indo para o ponto mais crítico, quando se tem um problema gigante mesmo, daqui a pouco uma penhora no IPTU, uma penhora sobre o imóvel e ali uma iminência de leilão. Então, o quanto antes resolver o problema e aderir ao refis, e a execução fiscal será trancada. Então, nada disso acontecerá enquanto o crédito estiver regularizado, né? Sim, e do ponto de vista tanto jurídico quanto da parte da Secretaria da Fazenda, como que além do parcelamento, né, com redução de juro e multa, quais outros objetivos, que são satisfeitos com o refis, né? Qual é o ponto positivo que tem esse impacto tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica? Aqui, além desse ganho, pessoa física e jurídica, de você poder botar suas dívidas, suas contas em dia, vamos voltar para o pessoal mais de baixa renda ou que necessita do próprio empréstimo do Minha Casa Minha Vida ou aquisição de um veículo. A pessoa estando negativada, ela não vai conseguir. Então, isso também vem com esse objetivo de facilitar que as pessoas tenham acesso ao crédito, né? A gente sabe que a gente vive num país onde a rentabilidade, o salário de muitas famílias não é o ideal, né? Então, elas necessitam desse apoio, principalmente de entidades financeiras. Então, o Refis ele vem com esse objetivo, que as pessoas possam buscar também esse amparo financeiro dentro das instituições, que as pessoas não tenham dívida. Sei que muita gente vai dizer, mas pagamos muito imposto, e eu concordo plenamente, acho que nossa carga tributária é extremamente elevada, não digo Lagoa Vermelha, digo no Brasil como um Uhum. todo, né? Porém, hoje a forma como nós temos para prestar serviços à população é em cima de impostos, né? Então a gente vai lá, todo esse valor que ele vai entrando de dívida, eles são valores que eles vão para a educação, eles têm percentual para a saúde, fica no recurso livre, onde você pode ir lá simplesmente trocar a lâmpada de um poste, você faz a rua de uma casa, faz o esgoto ali né, de algum bairro, alguma coisa, então ele retorna de uma forma ou outra em investimentos, em infraestrutura, em trabalhos para a população. Então, essa possibilidade desse parcelamento, ele abre isso. Além das oportunidades para as pessoas, ele traz a oportunidade para que o município tenha mais recursos em caixa e possa fazer mais situações, mais investimentos para a população. Até o momento, nós já tivemos em torno de 578 pessoas que foram até a Secretaria da Fazenda e fizeram os acordos. Já temos em caixa mais de 600 mil reais, né? Então, nós temos uma expectativa de arrecadar em torno de 1,5 milhão, né? Agora, os últimos, eu conversava com o Fernando antes, a gente, como um bom brasileiro, deixa muito para a última hora, né? Então, a gente acaba sempre deixando para os últimos dias, a gente espera os últimos 15 dias, ela realmente tem um impacto muito maior. Só que além Uhum. desses 600 mil que está no caixa, tem o que vai receber no decorrer dos próximos meses e anos. Então, a gente ali acaba esticando um pouco o recebimento da dívida, mas a gente simplifica tanto para as pessoas como para a prefeitura. Ele facilita um fluxo de caixa a curto e médio prazo e auxilia as pessoas a realizar aí os seus parcelamentos e manter suas dívidas em dia. E do ponto de vista jurídico, doutor Luiz Fernando, como que você enxerga isso como advogado e que pode passar para o contribuinte nesse momento? O principal ponto ah, do refis, o impacto principal, juridicamente falando, é a segurança. A questão econômica, ela é importante e ela é a mais significativa, obviamente, porque gera uma redução do valor a ser pago. Isso é automático. Mas, juridicamente falando, se tem uma incerteza hoje, com uma execução fiscal e uma incerteza falando do ponto de vista fisco e do ponto de vista contribuinte. Então, se o fisco tem uma execução fiscal, ele tem uma possibilidade de receber aquele crédito. E do ponto de vista do contribuinte, ele tem um risco muito grande. Primeiro, do aumento do valor, né? E também com custos de processo, com custos processuais. Além disso, a incerteza. Quando é que esse processo vai ter um impacto? Uma negativação, isso já ocorreu, uma penhora, quando que minha conta, É bloqueada. a conta bancária vai ser bloqueada. Então, tudo Uhum. isso deve ser ponderado nesse aspecto jurídico,
trazendo para a segurança. Ah, muito se fala da consolidação do crédito tributário. Então, hoje se tem uma dívida ativa em valor X, mas ela engloba juros, correção monetária e multas. E esse valor ele está aumentando a cada dia. E com uma medida como é o Refis, no momento em que aderiu ao Refis, esse crédito ele consolidou. Então, ele é em valor X, vai sofrer a correção monetária natural, como a própria lei prevê, Sim. mas não há acréscimo significativo quanto a juros e Multa. e multas, que, como o próprio Uhum. Rodrigo falou, isso representa cerca de 50% do débito, né? E, como o Rodrigo falou, estamos nos últimos dias para aderir o Refis, né? Pode falar mais sobre os prazos, Rodrigo, para nós? Até quando a pessoa pode procurar a Secretaria da Fazenda, horários, A, disponibilidade? a gente iniciou o Refis lá no dia 19 de maio, logo após o IPTU, né? A gente vem trabalhando em horário normal ali abertura a partir das 8h15, né? Até 15 para meio-dia e da 1h15 até às 5 da tarde. Então, o que que a gente pede para as pessoas, né? O prazo vai até dia 31/10. Peço que as pessoas se antecipem, né? Venham o quanto antes, não deixem Sim. para os últimos dias. Que aí, eu conversava também com, com o doutor Fernando antes. Hoje estou com 5 administrativos a menos dentro da secretaria. Então, eu tenho Uhum. apenas 2 pessoas fazendo um atendimento ali. Eu tenho até o próprio Alexandre, que trabalha, ele é responsável hoje pelo cemitério. Eu tirei ele de lá, né, antes de terminar a reforma, para ele também ajudar na frente. Só que agora, Sim. terminando a reforma, ele retorna para lá. Então, eu tenho 2 pessoas somente no atendimento. E muitas vezes um acordo de refis até que a pessoa entenda, que a pessoa tire suas dúvidas, que realmente veja a possibilidade dos parcelamentos, pode demorar os atendimentos. Então, eu peço que as pessoas vão o quanto antes, se dirijam até a Secretaria da Fazenda, converse lá com o Christian ou com a Josemara, eles vão dar ali as melhores opções, porque tem que lembrar, além do refis, existem os trabalhos do dia a dia. É. Não é somente isso, então ele pode demandar um tempo de espera grande. Então, um Uhum. momento ali, como diz o Fernando, né, quanto antes, né, quanto for melhor para a pessoa, sempre que faça o quanto antes, então que não deixe para os últimos dias. Eu sei que o fluxo é bem maior nos últimos 15 dias, mas se já puderem antecipar, é importante que vá antes. E o contribuinte que tem um imóvel aqui em Lagoa Vermelha, que tem alguma dívida aqui no município e é de fora, ele pode aderir ao programa ou tem que vir presencialmente aqui de alguma forma online ou tem que vir presencialmente? Hoje a gente está fazendo de forma presencial, tá? Ele pode Uhum. botar alguém para representar através de uma procuração. A pessoa pode ir lá representar ele, porque a gente hoje pega a assinatura dentro de um termo de confissão de dívida, onde a pessoa também ela abre mão se tiver alguma ação, alguma coisa quanto aquele débito, e ela realmente ela confessa que aquela dívida realmente é válida e vai para ser paga. Então é importante que tenha um representante para assinatura deste contrato. A gente ainda não estruturou isso de forma digital, mas se Deus quiser para o próximo, vai ser mais fácil e mais rápido. Sim. E quais que são as formas de pagamento? É dinheiro, Pix, cartão? Quais que são as formas que são aceitas ali pela Secretaria de Fazenda? Ali, que nem dizem, né? Para receber é sempre mais fácil, né? A gente tem a modalidade através do Pix. Cada boleto ele tem um QR Code que ele direciona ao Pix. Tem o código de barra tradicional. A pessoa pode pagar na tesouraria do município. Pode pagar também pelos bancos conveniados em Lagoa Vermelha. Basicamente, todos os bancos e cooperativas de crédito elas são conveniadas junto à prefeitura. Apenas os bancos online, como Nubank, Banco Inter, a Clear, esses bancos, eles não são credenciados na prefeitura, então eles não podem receber, tá? Uhum. Mas os demais bancos, sim, né, os bancos, vamos dizer assim, privados, as instituições financeiras públicas, elas podem receber os valores. Pode também ser feito através do cartão de crédito, porém o cartão de crédito ele tem o limite de 12 parcelas e tem o juro do cartão em cima, então muitas vezes não compensa fazer, vai da avaliação de cada um. Tem gente que gosta de fazer no cartão porque não gosta do boleto, Sim. né? Mas tem gente que vai compensar se realmente vale a pena fazer daquela forma. Então vai muito de cada um, porém tem todas as formas para pagamento. Ótimo, então, porque isso também estimula, né? É um estímulo que dá para o contribuinte vir lá fazer. Tem o Pix, tem a possibilidade de pagar lá na tesouraria, cartão, quem achar melhor. E para a gente ir encerrando, né,
nosso episódio de hoje, eu gostaria que, tanto do aspecto jurídico quanto do administrativo ali do ente municipal, vocês trouxessem para nós, tanto o Dr. Luiz Fernando quanto o Rodrigo, como que vocês enxergam, né, os impactos que, chegando ao final, a redução de impostos, juros, multas, pode dar num processo judicial, por exemplo, e na parte administrativa ali do funcionamento da secretaria. Vamos lá. O, Falando das custas sim, processuais e tudo mais, sim. doutor. Esses impactos naquela questão, retorna naquilo que falamos há pouco sobre planejamento, né? Se ainda não existe, vale a pena ao contribuinte analisar a viabilidade de um refis antes de uma execução fiscal, pois existem custas processuais a pagar. Nesse caso específico, mais uma vez, o município acerta em isentar também honorários advocatícios, possibilitando possibilitando aquelas pessoas com um menor poder aquisitivo de regularizar. Então, tendo uma redução ainda maior do que o normal. Isso acarreta uma redução de processos judiciais, acarreta uma redução, o impacto financeiro para a população menor, ah, e impacta diretamente na atividade do município, como o Rodrigo falou, que está com o pessoal reduzido. Isso, esse período agora, final de refis, vai ser, com certeza, tumultuado. Mas, posteriormente a isso, esse número de execuções fiscais que reduz para o município, para a procuradoria do município, com certeza vai desafogar, porque a grande massa de processos, com certeza, é de execuções fiscais. Então, isso é um impacto jurídico, tanto para o município, tanto para a sociedade, como para o próprio poder judiciário, né? E para a advocacia, falando diretamente nisso, ah, o que impacta na advocacia impacta diretamente também no contribuinte, né? É a questão da segurança. A segurança do saber o quanto deve, saber o quanto está pagando e aproveitar um benefício fiscal que não se confunde com renúncia fiscal. Sim. Então, isso é tão completamente legal e por isso se fala muito em planejamento, impactando diretamente de forma positiva para todas as pessoas envolvidas. E esse planejamento tributário pode ser feito tanto por pessoas físicas quanto jurídicas, certo, Sim, doutor? sim, obviamente. Existem muitas pessoas físicas que na sua atividade laboral tributam. Por exemplo, é o ISS, para empresas, para pessoas físicas e jurídicas, e nesse ponto existe um grande gargalo. Muitas vezes na escolha do seu regime tributário, na escolha da adequação de que NAI dessa empresa, possivelmente que pode ser aberta por uma pessoa física para a regularização de uma atividade empresária que hoje é gerida pela pessoa física, e planejamento tributário, isso é importante referir que se trata da elisão fiscal, é a adoção de medidas legais. E uma das medidas legais é o refis Uhum. para redução da carga tributária. Aqui é pontual para um débito que já existe, mas o planejamento trata a grosso modo sobre toda a relação tributária e evita futuras inscrições em dívida ativa, futuras novas dependências de refis para aquela pessoa física ou jurídica que hoje já resolveu o seu problema, e um problema grande, que muito se fala que o crédito, o pior cobrador é o fisco, e isso é muito verdade. Então, esse problema que resolve com o fisco, ele é um problema que precisa ser solucionado. Uhum. Então, esses são os principais impactos que temos. E uma coisa que a gente vê, né? Eu tô há 8 anos à frente da Secretaria da Fazenda, a gente vai branqueando a barba lá, né? E a gente realmente vê, que nem você mesmo diz, né? A questão do fisco, uma coisa que eu aprendi nesses 8 anos foi que não se perde dívida, né? Dificilmente. Uhum. Pode acontecer uma questão judicial, alguma, Sim. né? Mas em questão, assim, de tributos já consolidados, essa perda ela é muito difícil de acontecer, não vi em nenhum momento até agora.
Questão de custos administrativos, a gente vai pensar em dívida, mas é só a dívida, é só lançar. Não é bem assim, existe todo um procedimento administrativo. Quando você realiza um lançamento no IPTU, realiza um lançamento de uma fiscalização de ISS, existe todo um trabalho por trás. Então, ali vamos pegar, por exemplo, o ISS-QN. Existia uma fiscalização anterior, existia um servidor designado para aquilo, existe um custo de uma estrutura administrativa para que aquilo lá possa ocorrer, aquele lançamento do crédito tributário. Consolidado ele vai ser lançado para cobrança administrativa, né? Essa cobrança administrativa é um outro servidor que ele vai realizar. Não ocorrendo essa cobrança, ele é lançado em dívida ativa através novamente dos auditores fiscais. Depois desse trâmite do lançamento dentro de dívida ativa, ele continua a cobrança administrativa, ele vai para a cobrança extrajudicial, ele tem, isso é tudo através de sistema, tem toda uma demora e um trâmite, ele vai para essa cobrança extrajudicial, não pago, ele é protestado, não continuando o débito, a gente vai lá, estrutura, tenta fazer mais algumas cobranças, alguma coisa, dá seus 3, 4 anos, encaminhamos para cobrança judicial. Aí tem todo o custo da parte da procuradoria, dos advogados que trabalham na prefeitura, depois tem todo o custo judicial. Então, As muitas vezes, custas. a gente conversa ali, né? Como comentando anteriormente, as dívidas hoje acho que abaixo de R$ 600, né? Elas não vão para cobrança judicial, mas elas, todo o procedimento anterior, ela ocorre, tanto da cobrança como do protesto. Então, indo para o judiciário, muitas vezes a dívida de 800, 900, R$ 1.000, o custo é muito mais elevado do que o valor da dívida, Sim. né? Então, ele tem um custo muito grande para cada dívida que acontece, e tudo isso ele faz parte da estrutura administrativa, e tudo isso, voltamos lá. Ele é basicamente uma corrente, né? Quando a gente fala muito da carga tributária, hoje, para nós manter a estrutura que existe no governo como um todo, federal, estadual, municipal, a gente tem que pagar uma carga tributária. Ela é alta porque a gente tem muitas coisas que acontecem. Esse foi só um exemplo de um procedimento entre tantos Os outros que outros. ocorrem. Então, só para a pessoa mais ou menos ter um custo, ter uma noção de custo. E aí você vai pegar, de repente, daqui 5 anos, a pessoa resolve pagar esses R$ 1.000 que teve todos esses procedimentos, vai pagar corrigido R$ 1.200, e esse valor vai ser para cobrir um pouco das custas que aconteceu, e ainda vai faltar um pouco de recurso que vai ser pego de outro lugar para fazer girar toda essa máquina de novo. Sim. Então, ele tem bastante custo administrativo, porém ele é um custo necessário, né? Então, dessa forma, acho que eu consegui mais ou menos explicar um Os pouco procedimentos, os assim. procedimentos, mais ou menos como funciona dentro de uma dívida. Sem contar que, a partir do momento que a gente elabora um refis, tem todo também um custo de tempo para elaboração de lei, para análise jurídica, para estruturar a documentação, encaminhar para a Câmara, tem o custo dos vereadores para fazerem análise, 3, 4 sessões. Então, tudo isso são coisas que a gente vai, se botar na ponta do lápis, a gente vê realmente um impacto muito grande. Mas já temos 578 pessoas, então, que aderiram ao Refis. Fica o convite para quem mais tenha dívida ativa e queira, né, regularizar sua ação até dia 31 de outubro. Isso mesmo, até 31 de outubro a gente trabalha nos horários normais, né, de atendimento, então que as pessoas realmente venham o quanto antes, né? Não vamos deixar para a última hora. Isso aí, então, eu agradeço a participação do Dr. Luiz Fernando e a disponibilidade, e também do secretário Rodrigo. Muito obrigada, pessoal. Obrigado, Catherine. Uma satisfação participar do programa. Obrigado. Eu que agradeço o convite e estamos aí para o que precisar. Muito obrigada.